Olá, está começando mais um Química Sem Frescura e o episódio de hoje se chama Massa Atômica, o primeiro episódio da série Relação Átomo-Massa. A massa é um padrão extremamente importante para medir a quantidade de matéria. Basta olhar para a embalagem de um produto no supermercado. Geralmente, vem com a informação de quantas gramas ou quilos um determinado produto apresenta. Pelo motivo da massa ser uma medida de matéria tão importante, logo surgiu a necessidade dos cientistas em calcular a massa do átomo. Para isso, eles precisavam utilizar um elemento como padrão de comparação. Alguns elementos foram utilizados como padrão, até que, em 1961, foi universalmente aceito apenas o carbono, mas especificamente a massa do carbono dividido por 12. Essa fração de 1/12 da massa do carbono é o que representa a unidade de massa atômica, representado pela letra U. Exemplo: o isótopo de hidrogênio mais estável apresenta 1 de unidade de massa atômica. O isótopo de oxigênio mais estável apresenta 16 de unidade de massa atômica. Já o isótopo de sódio mais estável apresenta 23 de unidade de massa atômica. Na tabela periódica, podemos encontrar facilmente o valor de massa atômica, que sempre vai ser o maior número encontrado na representação do elemento. Se observar os valores da massa atômica dos elementos, podemos ver que a grande maioria dos valores apresentados são de números decimais. Isso ocorre porque o valor da massa atômica representado na tabela periódica é obtido através da medida ponderada de todos os isótopos naturais do elemento. Por exemplo, o cloro possui 2 isótopos naturais, um com a massa de 10 e outro com a massa de 11, cujas porcentagens respectivas na natureza são de aproximadamente 20% e 80%. Portanto, a massa atômica do boro será igual a 10 vezes 20% mais 11 vezes 80% dividido por 100%. O resultado aproximado da massa atômica do boro é igual a 10,8 U, semelhante ao resultado apresentado na tabela periódica. Antes de concluir a aula, 2 coisas que são importantes pontuar. Primeiro, a escolha de 1/12 de carbono como referência da unidade de massa atômica não foi algo que aconteceu de forma arbitrária. Nesse padrão já era muito utilizado há quase um século antes de se tornar oficial. O número 12 está relacionado ao fato de a massa do hidrogênio ser aproximadamente 12 vezes menor do que a massa do carbono, que é o menor elemento da tabela periódica. Segundo, o número de massa representado por A não é a mesma coisa que a massa atômica. O número de massa é a soma dos prótons e dos nêutrons presentes no núcleo do átomo. Apesar de não ser a mesma coisa, o número de massa é igual aos valores arredondados da massa atômica do isótopo mais abundante. Exemplo: o boro mais abundante apresenta 5 de prótons e 6 de nêutrons, totalizando 11 de número de massa. Se arredondarmos o valor de 10,81 de massa atômica do boro, ficará também igual a 11, ou seja, irão apresentar valores iguais. Isso é só, pessoal. Abraços e até mais.